Se você acha que já entendeu a história de Davi e Batseba, talvez esteja vendo só metade da verdade. Por séculos, Batseba foi pintada como a mulher que seduziu um rei. Mas e se eu te dissesse que talvez ela tenha sido, na verdade, a peça sacrificada de um jogo muito maior? E se a história dela não for apenas sobre pecado, mas sobre fé, oração e um chamado que surgiu das cinzas? Sim, ela caiu. Mas quem nunca caiu, que atire a primeira pedra. A diferença é que sua queda foi pública, e sua dor virou capítulo na Bíblia. No entanto, o que poucos percebem é que a jornada de Batseba revela algo poderoso, que Deus é especialista em transformar culpa em propósito, e que por trás de cada erro pode existir um plano de correção divinamente arquitetado. Agora, te pergunto, será que você ainda vai olhar para ela como uma vilã? Ou vai reconhecer que talvez ela tenha vivido o que muitos de nós escondemos? Prepare-se. Essa história vai mudar a forma como você enxerga a redenção. Diziam por aí que Urias era um dos homens mais leais do exército de Israel. E Batseba sabia disso antes mesmo de aceitá-lo como esposo. O amor entre eles não nasceu em meio a promessas vazias ou gestos forçados, mas na sinceridade dos dias comuns. Ela o esperava voltar das batalhas com o coração acelerado, e ele, ao chegar, deixava a armadura de lado e vestia o manto do carinho. Os dois construíram uma relação baseada em fé, respeito mútuo e aquele tipo de oração que só casais verdadeiros fazem juntos. De mãos dadas, olhando na mesma direção. Era um casamento de aliança, não só de sentimentos. Urias não era só um soldado. Ele era o tipo de homem que ouvia mais do que falava, que protegia mais do que prometia e que colocava a vontade de Deus acima da sua própria. Batseba, por sua vez, era admirada por sua sensatez e graça, uma mulher que entendia seu chamado como esposa. Em tempos onde tantos se perdem na pressa de construir, eles escolheram plantar com paciência. Sabe aquela paz que a gente sente ao ver dois idosos de mãos dadas no banco da praça? Eles tinham isso, só que ainda jovens. E esse tipo de amor, quando é real, não grita. Ele sussurra promessas no silêncio das madrugadas. É nesse cenário de pureza e cumplicidade que a história começa a ganhar contornos que ninguém esperava. Afinal, quantas vezes a vida surpreende justamente quando tudo parece estável? A verdade é que, mesmo em casamentos felizes, nem sempre se está blindado dos ventos que sopram de fora. E quando o olhar de um rei atravessa muros, a vulnerabilidade bate à porta, mesmo sem ser convidada. Batseba não buscava aplausos nem atenção. Era só mais um dia comum, em que ela se banhava dentro dos limites da sua privacidade. Ali, naquele instante íntimo, havia apenas uma mulher cuidando de si, sem imaginar que estava sendo observada. Mas o olhar de Davi, lá do alto do palácio, atravessou os limites do respeito, e foi como se, de repente, todas as paredes ao seu redor tivessem desaparecido. A sensação de ser invadida, mesmo sem toque, deixou marcas mais profundas do que se imagina. É difícil explicar como alguém se sente ao perceber que sua vulnerabilidade virou espetáculo. Não foi sedução, foi exposição. A partir dali, Batseba deixou de ser apenas esposa e tornou-se alvo. E olha que isso pode acontecer até hoje, viu? Em tempos de redes sociais, basta um clique fora de hora para transformar um momento pessoal em manchete pública. O erro começa quando se ignora o valor do outro e se vê tudo como objeto a ser desejado. Foi exatamente o que aconteceu ali. Uma quebra de honra que plantaria consequências em solo fértil. Talvez o mais assustador nesse episódio não tenha sido o olhar em si, mas o peso que vinha por trás dele, o poder de um rei. Quando quem está no topo ultrapassa os limites, quem está embaixo sente-se encurralado. E Batseba, mesmo sendo forte, se viu sem saída, entre o medo de recusar e o peso do que viria depois. Porque às vezes, a maior batalha não está no campo de guerra, mas nas decisões silenciosas, nas quebras internas. E foi numa dessas que o encontro aconteceu. Quando Batseba chegou ao palácio, o coração pesava como pedra. Ela não foi levada por desejo.
mas por imposição de uma realidade onde dizer não a um rei era praticamente impossível. Davi, com todo o seu carisma e autoridade, soube conduzir a situação com sutileza, mas sutileza não anula responsabilidade. Batseba, confusa entre medo, atração e impotência, acabou cedendo. O silêncio que tomou conta do quarto depois do ato dizia mais do que qualquer palavra. Ambos sabiam que algo havia sido rompido. O peso da culpa veio como uma onda gelada. Batseba não conseguiu mais dormir com leveza, nem olhar nos olhos do próprio reflexo, sem sentir que havia traído muito mais do que um marido. Traíra a si mesma, sua fé, sua aliança. E a oração, que antes era um abrigo, agora se tornava confronto. Ela perguntava a Deus se ainda havia perdão para quem caiu sabendo que cairia. E acredite, quantas pessoas hoje se veem em dilemas parecidos? Decisões feitas sob pressão, entre o certo e o não tem outra escolha. A dor que vem depois de um erro consciente é uma das mais amargas que se pode provar. E por mais que o pecado tenha sido compartilhado, as consequências não se dividem de forma justa. Batseba passou a carregar um fardo que não escolheu sozinha. E quando o arrependimento chega antes mesmo da punição, o caminho da correção começa a se desenhar. Mas ela ainda não sabia que esse caminho teria curvas tão sombrias quanto as decisões que a trouxeram até ali. Não demorou muito até que a realidade batesse à porta. Batseba estava grávida. A notícia caiu como um trovão no silêncio da madrugada. O medo tomou conta. Medo de ser descoberta, medo da reação de Urias, medo do juízo de Deus. E mais do que isso, ela sentia o peso de trazer à vida uma consequência visível de um erro oculto. Era como se, a cada dia que passava, a barriga crescesse junto com a culpa. Sabe aquela angústia de viver com um segredo que pode destruir tudo? Batseba vivia isso a cada olhar, a cada passo. Ela tentava imaginar como contar a verdade a Urias, mas toda a possibilidade parecia injusta demais. Como dizer ao homem fiel que ele fora traído, e pelo próprio rei? Numa sociedade onde a honra era tudo, a confissão não viria apenas com lágrimas, viria com pedras, talvez até com a morte. E mesmo tentando orar, sua fé oscilava entre arrependimento e desespero. É aí que muitos se identificam. Há momentos em que o erro já foi cometido, mas a punição ainda não chegou. E isso, por si só, já é um tipo de tormento. Quando a oração vira lamento e o coração aperta só de imaginar o amanhã, a alma se dobra pedindo uma segunda chance. Batseba estava nesse ponto. Ainda que soubesse da gravidade do que aconteceu, ainda buscava esperança. E talvez, em meio ao caos, alguma forma de correção. Mas o que Davi faria em seguida mudaria tudo de forma ainda mais trágica. Davi, tomado pelo medo de escândalo, arquitetou um plano sutil para esconder a verdade. Mandou chamar Urias do campo de batalha, tentando criar uma aparência de normalidade. A ideia era simples. Se Urias passasse a noite com Batseba, ninguém suspeitaria da origem da criança. Mas o que Davi não esperava era se deparar com a integridade inabalável de um homem que, mesmo cansado, se recusou a gozar de privilégios enquanto seus companheiros estavam em guerra. Urias dormiu no chão, mais fiel ao exército do que Davi fora à sua própria casa. Para Batseba, aquilo foi um soco no estômago. Ver Urias ali, tão honrado, tão leal, só aumentava o abismo que a separava da paz. Ela assistia, em silêncio, a tentativa desesperada do rei de contornar a verdade. Era como assistir alguém remendar um tecido já rasgado demais. O problema é que, quanto mais se tenta esconder um erro sem encará-lo de frente, maior ele se torna. E para quem já caiu, ver o outro permanecer firme pode ser tão inspirador quanto doloroso. Quantas vezes a gente tenta dar um jeito nas consequências, como se a vida fosse um jogo de cartas marcadas. Tentamos manipular o cenário para fugir da correção, mas a verdade, cedo ou tarde, encontra seu caminho. Urias foi a personificação da fé em forma de caráter, e Davi, por mais rei que fosse, começava a se ver encurralado por suas próprias decisões. E enquanto ele tramava uma nova solução,
O fio da tragédia já começava a se enrolar no destino de Batseba. Quando Batseba soube que Urias havia sido enviado à linha de frente, um frio percorreu sua espinha. No fundo, ela já sabia. Aquilo não era estratégia militar. Era sentença. Urias não caiu por erro de guerra, mas por uma escolha calculada. Davi havia cruzado mais uma linha, e agora o pecado tomava forma de sangue inocente. O que antes era culpa, agora se tornava luto, e não o luto comum, mas aquele que pesa com a consciência de quem carrega parte da culpa. Batseba chorou. Chorou como quem perde mais que um marido. Perdeu a paz, o brilho dos olhos, o direito de voltar no tempo. Tudo nela gritava por correção, mas não havia como desfazer o que foi feito. E quantas pessoas vivem com essa dor hoje? Gente que carrega arrependimentos profundos, não por ter planejado o mal, mas por ter se calado quando poderia ter lutado. É uma dor que não some com o tempo. Apenas se reorganiza por dentro. Ela se viu num vazio difícil de descrever. Sozinha, envolta pela culpa, pela morte e por um casamento forçado com o próprio rei, Batseba mergulhou num desespero silencioso. Sua fé, que antes era abrigo, agora se tornava um campo de batalha interno. Ela orava, sim, mas era uma oração travada entre o medo de ser punida e o desejo de ser restaurada. E mal sabia ela que, mesmo no vale mais escuro, Deus ainda tinha planos. O nascimento daquele filho foi como um raio de luz num quarto escuro, mas a luz durou pouco. Logo nos primeiros dias, a criança adoeceu. Davi jejuava, prostrado no chão, e Batseba, entre lágrimas e orações, suplicava a Deus por misericórdia. Não era só uma vida que estava em jogo, era a última esperança de que, talvez, algo bom pudesse nascer daquela dor. Mas o céu permaneceu em silêncio, e a morte veio sem pedir licença. A sensação era de que Deus havia dito não, com a firmeza de um juiz. A dor da perda de um filho é uma ferida que não cicatriza com palavras. Para Batseba, era como se todo o castigo do pecado tivesse se concentrado naquele pequeno corpo sem vida. O choro agora era por dois, pelo filho e por ela mesma. A oração, mesmo que feita em fé, não impediu a consequência. E isso ensina algo importante. Nem toda dor é evitável, mas toda dor pode ensinar. Há momentos em que Deus nos forma por meio das perdas, e essa foi uma das mais duras lições que ela teve de engolir. Ainda assim, ela não endureceu o coração. Mesmo ferida, escolheu continuar. Há mulheres que, mesmo despedaçadas, sustentam o lar com uma força que ninguém vê. Batseba silenciosamente se reergueu. Porque fé não é ausência de dor, é coragem de seguir mesmo sangrando. E foi nesse caminho de restauração que uma nova esperança começaria a se formar em seu ventre. Salomão nasceu como quem carrega uma promessa, não apenas de um novo começo, mas de que a graça de Deus ainda pode florescer no meio dos escombros. Batseba sentiu, desde os primeiros dias, que aquele menino era diferente. Seu nome, seu olhar, sua presença, tudo nele parecia trazer cura onde antes havia culpa. E, curiosamente, foi esse filho que Deus escolheu para dar continuidade ao trono de Davi, um gesto que grita redenção. Quando todos esperavam o juízo, Deus revelou o poder da restauração, mas a paz não viria fácil. Outro filho de Davi tentou usurpar o trono, e Batseba se viu mais uma vez diante de uma encruzilhada: ficar em silêncio ou lutar pelo chamado de Salomão. E dessa vez, ela não hesitou. Foi ao rei, usou suas palavras com sabedoria e coragem e garantiu que a promessa de Deus não fosse sufocada por intrigas humanas. Aqui vai um ponto prático. Às vezes, a gente precisa parar de apenas orar e também se posicionar. Fé e ação andam juntas. É preciso discernir a hora de dobrar os joelhos e a hora de levantar a cabeça. O papel de Batseba já não era o de uma vítima. Ela agora era uma intercessora, uma mãe atenta, uma conselheira. O passado continuava lá, mas não a definia mais. E o menino Salomão, que crescia cercado de sabedoria e oração, se tornaria o rei mais sábio que Israel já viu. Ela sabia que, apesar das sombras, ainda havia um propósito,
E foi ao ver o trono sendo ocupado por seu filho que ela entendeu: o que nasce da fé, ainda que em meio à dor, pode mudar o destino de uma nação. Batseba, agora como mãe do rei, não apenas testemunhava o cumprimento de uma promessa, ela fazia parte ativa dela. Já não era a mulher marcada apenas por escândalos e tragédias, mas aquela que ajudava a construir um legado. Ela aconselhava Salomão, intervinha com sabedoria e mantinha firme a raiz da fé que havia sustentado sua vida. Mesmo com cicatrizes profundas, escolheu viver a paz que vem depois da tempestade. Porque no fim, há uma diferença enorme entre viver quebrada e viver curada. Não pense que o passado foi esquecido. Ele apenas foi reorganizado pelo olhar da graça. A lembrança do que viveu não desapareceu, mas também não a paralisava mais. Isso, aliás, serve para muita gente. Às vezes, não é possível apagar o que aconteceu, mas é possível ressignificar. A fé de Batseba não ficou presa no erro. Ela avançou para o propósito. E é aí que a oração muda de tom. Ela deixa de ser apenas um pedido e se torna também gratidão por um recomeço. Ao ver Salomão prosperar, ao vê-lo liderar com sabedoria, Batseba entendia que o ciclo de dor não foi em vão. Ela havia sido corrigida, sim, mas também foi restaurada. Aquela mulher que um dia foi vista como símbolo de pecado, agora era guardiã do trono, parte do plano divino. E como em toda boa história que vale a pena ser contada, o que parecia o fim foi, na verdade, o começo de algo muito maior. Agora que você conhece os bastidores da história de Batseba, me diga, quantas vezes você já se sentiu julgado por algo que os outros nem viveram com você? Quantas vezes carregou uma culpa que ninguém viu, mas que te consumia por dentro? A vida dela nos ensina que a dor não precisa ser o ponto final. Ela pode ser o ponto de partida para um chamado ainda maior. Será que você tem deixado seus erros te definir? Ou vai permitir que eles te empurrem para o seu propósito? A correção dói, mas ela também liberta. E a oração, quando feita de coração aberto, tem o poder de realinhar até o que parecia perdido. Não espere viver o fim da história para buscar redenção. Você pode começar agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te provocou, te ensinou ou te despertou para algo novo, então já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A próxima transformação pode começar com um clique. E talvez seja a sua.